Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos reunidos para a celebração da Eucaristia, lembrando que estamos no 13º domingo do tempo comum. A nossa primeira leitura do livro dos Reis fala de Eliseu, que iria seguir Elias. E Eliseu, então, ele pede para primeiro beijar o pai, a mãe, e depois ele iria seguir a Elias. E Elias disse: tudo bem, faz isso, e depois vem me seguir. Você vai ver que Jesus, ele tem uma proposta bem mais radical do que essa. A nossa segunda leitura fala da liberdade. Nós cristãos somos livres. E por isso que na carta aos Gálatas, São Paulo, apóstolo, ele não cansa de advertir que não é possível para os cristãos a volta aos costumes e tradições judaicas como condição. Por quê? Porque quem segue Jesus é livre. Mas todas as vezes que nós ouvimos a palavra liberdade, o que vem à mente, ao coração, tanto para nós hoje quanto no tempo de São Paulo apóstolo, é o seguinte: se dizem que eu sou livre, então eu posso fazer aquilo que eu quero. E é isso que São Paulo apóstolo diz: não. Nós somos livres, mas somos livres para amar. Não livres para seguir os próprios instintos. E é isso que São Paulo diz assim: vocês não podem fazer da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Quando ele fala a carne, ele está querendo dizer viver uma vida segundo os instintos. Os animais, eles vivem segundo os seus instintos. Nós temos algo a mais. E é por isso que
Esse algo a mais é o chamado ao amor à fraternidade. Não é qualquer amor, aqui é amor ágape, é o amor doação, é o amor entrega. E é por isso que nós cristãos não temos como viver submetidos à lei. No tempo de Jesus, um rabino, um mestre da lei da época, ele decidiu codificar todas as leis judaicas até então. E ele chegou ao número de 613 leis, ou de 613 mandamentos. 365 negativos, dizendo assim, não faz isso, não faz aquilo, e 248 positivos. Faz isso ou faz aquilo. Agora, eu te pergunto, é possível que nós codifiquemos a vida humana em apenas 613 mandamentos? E a nossa resposta é não, não é possível. É possível nós vivermos segundo receitas? Não é possível. Infelizmente, os livros que mais vendem nas nossas poucas livrarias que ainda temos, são livros de autoajuda. E os livros de autoajuda, eles ficam dando receita. Mas eu te digo, a vida, ela tem receita. É possível amar verdadeiramente com receita? Eu te falo para você que é mãe, que é pai, que tem um filho, uma filha adolescente jovem. Você pode chegar para mim e falar assim, como é que eu devo educar meu filho, minha filha? Sempre oferecendo colo, sempre dando proteção, sempre dizendo, apoiando? Ou será que tem hora que eu devo advertir, que eu devo questionar? Será que tem momentos que eu devo fazer uma pessoa que eu digo que amo chorar? Ou será que tem que sempre eu propiciar para essa pessoa que tudo que ela pensa, que ela percebe da vida está correto? Será que você tem que apoiar sempre seu amigo e sua amiga? É isso? Você é amigo e é amiga para isto, para dizer assim, amigo, você está certo. E a pessoa está dizendo, não, mas eu vou fazer uma coisa errada. Eu vou separar da minha esposa, eu vou separar do meu marido. E você diz assim, não, você está certo. O importante é ser feliz. Se fosse eu no seu lugar, já tinha separado há mais tempo. Está vendo? Então, não é isso. O amor, ele não tem lei. A gente tem que perceber o que é do bem, o que é da vida. E uma família é vida. Uma família é um bem. Não é uma questão simplesmente de ser feliz ou deixar de ser feliz. É um projeto de vida, é um sonho construído. Então você que tem o seu amigo, que tem sua amiga, o seu amor por ele, muitas vezes vai exigir que ele ouça palavras difíceis da sua boca, que o fazem e que a fazem chorar. Porque é para isso que você é amigo, para dizer a verdade. Não é? Então a liberdade cristã é isso. Somos livres? Sim, somos livres. Mas não somos livres para viver segundo os nossos instintos humanos. Deus não nos criou assim. Nós somos livres para amar da melhor maneira possível. E chegamos ao Evangelho, em que o título, quando você for pegar a sua Bíblia, diz assim, condições para seguir Jesus. Nós temos aqui 3 exemplos, né? O primeiro é ele que quer seguir Jesus, tá? Não é Jesus que o chama, é ele. Então ele chega e diz assim, eu te seguirei para onde quer que fores. Esse moço disse isso, eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus percebeu que o que esse moço estava procurando era segurança, era bem-estar, era se dar bem na vida. E aí Jesus diz assim para ele, olha,
as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos. Quer dizer, tem um lugar para se proteger. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Se você quiser me seguir, é como se ele dissesse: porque você me ama, porque a sua vida tem sentido comigo, me seguindo, ótimo. Mas se for me seguir para se dar bem na vida, repense. É isso que Jesus falou. O segundo, aí é diferente, é Jesus que o chama, porque Jesus fala assim: segue-me. E ele diz assim: deixa-me primeiro eu enterrar o meu pai. Os estudiosos da Bíblia, eles dizem assim, que talvez a gente não precisa pensar que naquele exato momento o pai dele estava morto, né? Por quê? Porque se o pai dele estava morto, ele não estaria ali diante de Jesus. Então, provavelmente, a grande probabilidade é que ele quer dizer assim: Senhor, eu vou te seguir, mas meu pai está de idade avançada, eu estou cuidando dele e vou cuidar dele até o fim, até enterrá-lo. Tá? Então é isso que é o enterrar os mortos, o meu pai. Quer dizer, eu vou acompanhar meu pai nos seus momentos finais, cuidar dele como um filho e depois eu vou te seguir. Mas acontece que Jesus estava chamando ele. Esse é o detalhe, tá? Então, a resposta desse moço, quando Jesus fala, segue-me, ele diz assim: deixa-me primeiro. Observe o primeiro. Ele quer, antes de seguir Jesus, cuidar do pai até a morte, até sepultá-lo. Eliseu fez isso, Elias deixou fazer, mas Jesus não. Porque quando Jesus chama, o chamado de Jesus é prioridade, está em primeiro lugar, né? É isso, o chamado de Jesus sempre está em primeiro lugar, diante de tudo nessa vida, de bens, de dinheiro, de coisas, de poder, e mesmo da família. É o chamado de Jesus que tem a prioridade. Aí temos o terceiro, que também ele se propõe a seguir Jesus e pede que primeiro vá se despedir dos familiares, como no caso concreto de Eliseu, e Jesus fala assim: não, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Em resumo, a mensagem de hoje do Evangelho é a proposta de seguir Jesus. Tanto eu, Padre Alcides, como cada um que está aqui nessa igreja, todos nós, somos convidados a seguir Jesus, ou queremos seguir Jesus. Por isso que tem os dois tipos de propostas aqui. Então, será, a pergunta que fica para a nossa semana, será que Jesus é de fato uma prioridade em minha vida? Será que a mensagem de Jesus, a proposta de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os valores cristãos, de fato ocupam uma prioridade em minha vida? Porque na semana passada, nós ouvimos a proclamação do Evangelho que dizia assim: quem dizem as pessoas que eu sou? Você recorda? Recorda, né? E aí falam assim: olha, é um dos profetas, é um a mais. Mas Pedro disse: não. Para nós que estamos te seguindo, tu não és um a mais, é o Cristo, é o Messias. E quando você fala o, você está querendo dizer o quê? Que é único. É só a Ele que nós seguimos. Somente a Jesus que nós seguimos. E hoje estamos complementando essa mensagem. Que esse chamado, que esse seguimento de Jesus, ele tem que ser absoluto, tem que ser radical na nossa vida.
E você pode dizer assim, ah tá, mas foi só lá para as pessoas. Não, não é não. Pode ter acontecido até na sua vida concreta, né? Talvez muitos aqui, casais por exemplo, tiveram que deixar o pai e a mãe para poder seguir a sua vocação matrimonial. Não tiveram? Às vezes tiveram. Às vezes perderam os pais morreram, partiram para a eternidade longe de você filha, de você filho, porque você precisou estar em outro lugar, porque isso era a sua missão de vida, né? Então, se você entende que a sua vida tem que ser ao redor do seu eu e dos seus interesses, ou às vezes do interesse da sua família, você não consegue seguir Jesus de uma maneira plena e absoluta. O Evangelho não está pedindo para que nós abandonemos as pessoas queridas, os nossos familiares, muito pelo contrário. Vocês lembram da cena da viúva de Naim, né? Ela estava ali, estava num enterro, num sepultamento, e Jesus foi ao encontro ali. Então não é esse o problema. O problema aqui é quando Jesus pede algo de nós, que estejamos dispostos a segui-lo e de uma maneira radical. É todo mundo, todo cristão tem que seguir radicalmente a Jesus. Vamos agora renovar a nossa fé batismal. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.